Mateus 18, versículo 15. Amém, irmãos? Amém. Mateus capítulo 18, versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligastes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto se lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. E então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicastes. Mas tu, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Visita nosso coração, fala conosco. Senhor, nos exorta. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós estamos na presença do Senhor, na sua casa, andando nos caminhos do Senhor, por um único motivo. Um dia estar na eternidade com Deus. Então, a mensagem da igreja é: Jesus voltará. Amém? Amém. Um dia todo olho o verá, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
É para isso que nós estamos aqui. Né? Eu fico vendo lá a experiência de Moisés. Moisés, ele rejeitou todo o império, todo o reino terreno, porque ele tinha em vista algo superior. Né? Moisés, ele não rejeitou o reinado ali no Egito a troco de nada. Ele rejeitou porque ele sabia que havia algo maior esperando por ele. E é por isso que nós estamos na presença do Senhor, porque nós sabemos que há algo maior para as nossas vidas. Um dia nós estaremos na eternidade com Deus. Um dia o Senhor Jesus há de voltar e nós encontraremos com Ele nas nuvens e então entraremos com Ele no reino celestial. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas de que me adianta eu pregar isto, ou eu viver isto, se eu não estiver preparado para isso? Então, a mensagem da igreja, além de Jesus voltará, também precisa ser a mensagem que está no livro de Amós. Eu gosto muito desse versículo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Nós sabemos que haverá um encontro. Agora, nós precisamos estar preparados para esse encontro. Precisamos estar preparados. Que vamos encontrar com o nosso Deus, isso é certeza. E não adianta a pessoa criar artifícios, a pessoa inventar desculpas, dizer que não pode. Esse encontro nós teremos, todos nós, os que creem no Senhor e os que não creem, os que esperam esse encontro e os que não esperam, todos vão passar por esse encontro. Agora, a diferença está no preparo que você tiver. Prepara-te, ó Israel. Em outras palavras, trazendo para os nossos dias, prepara-te, igreja do Senhor. Porque um dia nós vamos encontrar com o nosso Deus. E a palavra diz assim: procura apresentar-se diante de Deus como o varão perfeito, do que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos viver a nossa vida dessa forma. Sabemos da nossa condição, né? A palavra nos diz que todos pecaram, ou que todos temos pecado. E se nós dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando, né? Sabemos que somos pecadores, mas nós devemos viver uma vida de esperança na presença do Senhor. Cristo na nossa vida, esperança de vida eterna. Precisamos viver como se Cristo vivesse em nós. É isso que a palavra afirma: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E para que eu possa me apresentar diante de Deus como varão perfeito, do que eu não tenha que me envergonhar diante de Deus, eu preciso então buscar essa preparação. E essa preparação é para os que estão vivos. Essa preparação é para esse momento que nós vivemos. Sexta-feira nós estávamos conversando na casa do Antônio, falando da oportunidade, né? O Senhor, no momento da minha morte, me dá a oportunidade de me arrepender. Aí eu disse para a irmã: a oportunidade está aí, né? Nós estamos vivendo a oportunidade de Deus de nos preparar, E então nós precisamos pregar esse preparo. Nós precisamos conduzir uma igreja. Todos nós que estamos aqui, não só o pastor, não só o evangelista, ou os irmãos que ministram as aulas, os professores, mas toda a igreja precisa pregar essa preparação. Nós precisamos pregar: Jesus voltará, Ele está às portas, os acontecimentos já estão se cumprindo, podemos dizer praticamente todos já se cumpriram, todas as profecias. Jesus está às portas, mas também nós precisamos pregar: prepara-te para esse encontro. Precisamos encontrar com o Senhor preparados. E um dos pontos, uma das coisas que nos atrapalha nessa caminhada é o perdão. Nós somos uma igreja jovem, podemos dizer bebezinho, temos nem um ano ainda, né? A nossa congregação, bebezinho, pura.
né? Como são as crianças, né? Embora sejamos adultos, pecadores, mas a congregação em si é uma congregação muito nova. Eu fiquei 50 anos numa igreja e eu via as pessoas criando mágoa e carregando rancor pela jornada. Em 1969, alguém falou algo comigo que eu não esqueço e não perdoei aquele irmão. Eu não vou com a cara daquele irmão. E as congregações, como o convívio, né, dia a dia, pode criar essas coisas. E nós precisamos ter o coração aberto para perdoar, para esquecer, né? A palavra nos diz que Deus já esqueceu do nosso pecado. E nós não esquecemos do que o irmão nos fez. Um dia o irmão pisou no meu pé, não vou com a cara dele, né? Deus perdoou o meu pecado, mas eu não perdoei meu irmão. Então esse é um grande perigo dentro das congregações. Nós vivemos, cada um tem a sua particularidade, o seu jeito de ser, mas nós precisamos viver em comunhão. A congregação do Senhor precisa estar em comunhão. Comunhão com Deus, sim. Comunhão com o seu Espírito Santo, sim. Mas Deus exige de nós comunhão uns com os outros. Lá na carta de João, né, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Se nós não tivermos comunhão uns com os outros, irmãos, tudo que nós fizermos será perdido, não terá validade. Se você não ama o seu irmão, não perdoa o seu irmão, tudo que você faz não tem validade para Deus. Todas as suas obras não significarão nada diante de Deus. Aí você diz: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor vai te dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Porque não tiveram condição de perdoar o seu irmão. Há poucos dias atrás eu trouxe aqui um estudo a respeito da oração, lá no livro de Mateus, no capítulo 6. E diz que muitas vezes, quando nós lemos aquela passagem, ou oramos aquela oração que Jesus nos ensinou, nós trazemos juízo sobre nós, ao invés de trazermos bênção. Porque lá diz assim: Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é isso mesmo? E se nós não perdoamos, estamos pedindo a Deus para fazer da mesma forma, né? Estamos nos colocando diante de Deus, falando: Senhor, assim como eu não perdoo, também não me perdoe. Não é um juízo que trazemos? Então nós precisamos ter consciência daquilo que falamos. Quando nós oramos, precisamos ter consciência de pedir aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Eu tenho um irmão casado, consequentemente uma cunhada. Um dia alguém estava falando para ela assim: lá perto da minha casa tem uma pessoa que trabalha e faz muito barulho, né, e me incomoda a oficina da pessoa. E o meu irmão tinha uma oficina dentro da sua própria casa, da mesma forma, e incomodava também os vizinhos. E aí a minha cunhada falou com essa pessoa assim: aqui, ora para Deus fechar a porta dele. Ora para Deus fechar a porta, para não fazer barulho, para não te incomodar mais. E Deus ouviu, mas fechou a porta do meu irmão, para não incomodar os vizinhos. A prefeitura esteve lá, embargou a oficina. Ele teve que parar a oficina ali na sua residência. Aí tinha um lote, teve que construir às pressas algo para ele poder trabalhar lá naquele lote, e fez lá a sua oficina. Então, o que nós pedimos a Deus, se nós não tivermos consciência daquilo que nós pedimos a Deus, é nosso juízo, por causa da nossa oração. Pai Nosso. Você vê aí as pessoas falando, rezando, né? Reza o Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso. Todo mundo sabe de cor, né? Mas compreende, né? É o entendimento, é o que o irmão Carlos estava falando hoje. Tem entendimento do que está dizendo, do que está pedindo a Deus?
Perdão. Perdão atrapalha toda a congregação. Nós precisamos ter consciência que nós, quando vivemos a congregação, nós não somos uma unidade, não somos uma pessoa, nós somos um corpo. Somos um corpo. Há poucos dias um irmão postou uma pregação, né, Ney, lá no nosso grupo, a respeito de Jonas. Jonas, ele entrou no navio e o capitão do navio aceitou a presença de Jonas ali. Ele comprou a passagem, entrou no navio e ele quase levou aquele navio a naufragar, simplesmente pelo fato dele estar ali presente. Então nós precisamos ter uma preocupação muito grande com quem está no nosso meio. Ou mesmo, eu preciso ter uma preocupação com a congregação, cada um de nós. Como está a minha vida diante dos irmãos? Diante de Deus, você trata com Deus, e Deus vai tratar com você, porque Ele conhece a intenção do seu coração, Ele sabe os seus pensamentos, Ele conhece todo o seu coração. Mas nós precisamos ter essa preocupação, porque o que eu faço não afeta somente a mim, afeta toda a congregação. O irmão até dizia na sua pregação: nós não somos uma ilha, não somos algo isolado, nós somos igreja, corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se um membro vai mal, todo o corpo vai mal. Então nós precisamos ter esse cuidado. E como eu disse no início, eu vinha presenciando as pessoas guardarem mágoa, guardarem rancor. Eu creio que no nosso meio nós não temos, mas precisamos estar atentos para que isso não aconteça no nosso meio. Porque se um membro está com rancor, tem uma mágoa do outro, não conseguiu perdoar, meu irmão, é uma preocupação e é um prejuízo para toda a igreja. Muitas vezes as igrejas não crescem porque ali no meio falta perdão. O texto que nós lemos nos fala a respeito do perdão. Pedro, como sempre, o afoito, aquele que queria fazer as coisas a seu jeito, muitas vezes, antes da conversão, é claro. Jesus certa vez fala para Pedro, quando te converteres, então houve um momento que Pedro andava com o Senhor Jesus, mas não estava convertido. É o caso dessa passagem. E Pedro faz um questionamento ao Senhor Jesus, um Enem, uma prova de múltipla escolha, mas ele dá uma escolha só dá uma opção. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E dá uma opção para o Senhor Jesus, uma só, é só marcar com X, 7 vezes só. E o Senhor Jesus cria uma nova opção. Nós devemos perdoar o nosso irmão infinitamente, porque Deus nos perdoa infinitamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E logo em seguida o Senhor conta uma parábola a respeito de um rei, um senhor, que resolveu fazer conta com seus servos. Nós precisamos ter em mente que um dia Deus fará conta conosco. Um dia Deus chamará um a um e nós prestaremos conta com Deus. E algumas pessoas dizem que o Senhor Jesus exagerou na sua passagem, na sua parábola, porque ele disse que uma pessoa devia 10.000 talentos. Tem algumas passagens, algumas versões que diz 10.000 talentos de ouro. Alguém sabe quanto vale ou quanto pesa um talento? É uma medida de peso. Quanto pesa um talento? Um talento, dependendo da época e do local, ele poderia valer, em quilos nossos, de 34,3 quilos até 70 quilos. Um talento. Agora imagine uma pessoa devendo 10.000 talentos. Vamos fazer as contas. Vamos colocar o mínimo, O menor valor, 34 quilos. 34 vezes 10, 340. Vezes 1.000, 340 mil quilos de ouro que esse homem devia. Isso jogando a menor medida, Poderia valer até 70 quilos, dependendo da época
e dependendo do local. Mas 340 mil quilos de ouro, você conseguiria pagar, Ney? Quem conseguiria pagar? Pode dividir isso por 10 mil que eu não conseguiria pagar também. Se fosse um talento, meio talento, tá difícil, não dava? Né? Aí as pessoas falam assim, não, Jesus exagerou, né? Isso aqui é um hiperbólico, né? Jesus colocou as coisas lá em cima, né, para a gente entender, mas eu acredito que não foi, não. Esta é a nossa dívida para com Deus, algo impagável, podemos dizer imensurável. Jesus jogou por baixo, né? O menor valor, não foi um valor muito alto. Se nós colocarmos, podemos dizer, entre os 340 mil quilos de ouro e a nossa dívida para com Deus, nós devemos mais, infinitamente mais. E Deus nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós alcançamos perdão. Deus nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele mesmo homem, ele tinha alguém que era servo junto com ele e que devia a ele 100 dinheiros, ou em algumas passagens diz 100 denários. O dinheiro era o que o trabalhador braçal recebia por um dia de trabalho. Ele trabalhava um dia inteiro lá nas fazendas, lá dos seus senhores. No final do dia, o dono da fazenda ali pagava a ele um dinheiro, ou um denário. Ou seja, aquele homem devia para ele 100 dias de trabalho, 3 meses e 10 dias, né? Se ele trabalhasse, ele conseguiria pagar. Era uma dívida pagável. Mas aquele homem não perdoou aquele que o devia, entregou para ser preso, né? É por isso que eu disse que às vezes nós pedimos as coisas a Deus, nós oramos sem ter consciência daquilo que estamos falando e trazemos juízo para a nossa vida. Foi o que aconteceu com aquele senhor, né? Ele clamou por misericórdia com aquele homem, né, ao seu Senhor, e o seu Senhor o perdoou, mas ele não pôde perdoar o seu irmão, o seu conservo, né? Da mesma forma, o seu Senhor o perdoou também. Falou, então manda chamar ele cá. Então tudo aquilo que eu disse, que eu perdoaria, está desfeito. Chame ele aqui à minha presença novamente, e eu vou entregar ele aos exatores, vou entregar ele àqueles que vão puni-lo até que ele consiga pagar. E como era uma dívida impagável, ele seria punido eternamente. 340 mil quilos de ouro, aquele homem não ia conseguir. Eternamente aquele homem seria punido. Eternamente ele estaria preso, e seus exatores, né, o castigando eternamente. Assim é a nossa vida. Não é nenhum exagero do Senhor Jesus. A dívida que nós devemos a Deus é muito alta, é impagável. E se Deus não nos perdoar, nós seremos condenados eternamente. Não temos como pagar. Não temos como pagar. Então a condenação que nos está preparada é uma condenação eterna. E isso está preparado para um homem. E Deus vem com a sua infinita misericórdia e retira esse juízo de cima do homem. E pede ao homem uma só coisa: assim como eu te perdoei, perdoa também. Porque o perdão é algo que atrapalha toda a nossa vida. Às vezes nós vemos pessoas que passam uma vida miserável, uma vida terrível, por causa do perdão, uma vida amargurada, uma vida de rancor, porque não perdoa, não tem uma vida plena na presença de Deus. E às vezes nós subimos ao culto, e o culto é uma bênção, e a pessoa diz assim: eu não senti nada, porque o irmão estava do meu lado e eu não vou com a cara dele. Então às vezes nós passamos uma vida dessa forma, simplesmente porque não perdoamos o nosso irmão, assim como Deus nos perdoa. Deus nos perdoou algo que era infinito, uma ofensa gravíssima,
que é o nosso pecado diante de Deus, e Ele nos perdoou para que nós o pudéssemos amá-lo. Há uma parábola que diz que o Senhor perdoou a 2 dos seus servos, um devia muito, outro devia pouco, mas Ele perdoou igualmente os 2. Qual amará mais ao seu Senhor? Aquele que mais foi perdoado. E nós devemos amar ao nosso Senhor, porque nós fomos muito perdoados. Eu fui mais perdoado do que os irmãos. Eu espero que os sentimentos dos irmãos sejam também esse, porque nós precisamos reconhecer o nosso pecado, reconhecer que nós não merecemos outra coisa de Deus a não ser o castigo eterno, mas que Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus então nos perdoa e retira essa ofensa de cima de nós. O pecado que nos traria morte já trouxe para a vida do Filho de Deus. O pecado que sempre cobra a morte, como a palavra diz que o salário do pecado é a morte, ou a consequência do pecado é a morte. Não pode haver remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. O sangue do Senhor Jesus já foi derramado pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos ser perdoados de todo o nosso pecado, e nós precisamos abrir o nosso coração. E a minha oração a Deus é que no meio dessa congregação, no meio das congregações que se formam, no meio de outras denominações, não haja esse rancor, essa mágoa, e que o perdão ele possa fluir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus nos perdoou algo que era impagável, que nos traria uma condenação eterna, que nós possamos perdoar o nosso irmão, o mínimo que o nosso irmão nos fizer, uma palavra que o nosso irmão nos falou, que nós possamos perdoar. Muitas vezes, quando nós somos ofendidos, magoados pelo nosso irmão, talvez não é porque o irmão seja mau, talvez é porque o irmão está precisando de ajuda. Nós precisamos entender essas coisas, como congregação, para que a nossa congregação seja uma congregação viva, onde nós podemos nos reunir e sentir a presença de Deus, sentir o toque do Espírito Santo. E quando nós recebermos os visitantes, as pessoas que vierem, elas possam ver, realmente aqui há amor. Logo no início da nossa congregação aqui, nós estávamos até lembrando, há poucos dias, nós recebemos um senhor aqui chamado José Nilton. Só veio uma vez. Nós ainda nos reuníamos em rodinha, Eram poucos irmãos, fazíamos uma roda, e nós estávamos aqui reunidos, e ele chegou com uma mochila desse tamanho, Edna? Ela estava aqui, Uma mochila vermelha desse tamanho. E a gente ficou preocupado. E ele colocou a mochila na cadeira. Quando nós louvávamos, cantávamos ao Senhor, ele abriu a mochila e tirou lá de dentro. Vai trazer uma metralhadora agora, Um pedaço de pau aqui, vai ter problema. Todo mundo ficou alerta. Ele tirou um pandeiro e começou a acompanhar os louvores com o pandeiro. E no final ele falou assim: eu quero contar uma experiência. Tá bom, no final você vai contar a sua experiência. Quando nós demos a oportunidade a ele falou: eu vi que aqui tem amor. Glória a Deus. Nós precisamos viver isso. As pessoas precisam vir e ver: aqui tem amor. Os irmãos se amam e nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Esse senhor, ele falou: eu fui em outras igrejas, eles me puseram para fora. Mas aqui eu vi o amor. E é o amor de Deus na nossa vida, que nós possamos viver isso. Perdão. A melhor maneira de você perdoar o seu irmão, sabe qual é? Ora por ele. Porque é impossível você orar a Deus para que Deus abençoe uma pessoa que você tem mágoa dela. Quando você colocar no seu coração: eu vou orar pela pessoa que me feriu, automaticamente Deus vai colocar o perdão no seu coração. Glória a Deus. Ora por mim. Às vezes
mesmo em outras congregações que eu passei, e às vezes a gente estava à frente de algum trabalho. Na última eu estava à frente do louvor, né? E eu sempre falava com as pessoas: se porventura eu ferir alguém em atitudes, em palavras, ou o que for, fala comigo, fala comigo, ora a Deus por mim, né? Porque muitas vezes você fala algo para a pessoa querendo o bem da pessoa, e a pessoa interpreta aquela palavra de forma diferente, né? E fala: o irmão falou isso comigo, eu não gostei. E não foi por maldade do irmão. Muitas vezes o irmão queria ajudar, né? Então, irmão, se for o meu caso, meus irmãos, eu dou toda essa liberdade, fala comigo, né? O irmão, você falou isso, né? Eu me senti magoado, né? Eu vou pedir perdão, né? Como filho pródigo, pai, pequei contra ti perante os céus. Porque quando você peca contra o seu irmão, você peca contra Deus também. Quando você ofende o seu irmão, Deus também se ira contra você. É o que aconteceu com aquele homem, né? Ele se irou contra aquele que o estava devendo, né? Não perdoou. Da mesma forma o seu Senhor fez com ele. Assim como ele entregou aquele homem a ser preso, também o seu Senhor o entregou, até que ele pudesse pagar a dívida, ou seja, eternamente. Nós precisamos saber disso. A dívida que nos foi perdoada foi uma dívida de condenação eterna. Nosso pecado para com Deus é muito grande. Nós precisamos entender isso. Não tem isso, eu pequei só um pecadinho. O nosso pecado é uma ofensa muito grande para com Deus. Porque o seu perdão, o perdão desse pecado, sendo ele grande ou sendo pequeno aos olhos dos homens, custou a vida e o sangue do Senhor Jesus. Precisamos ter isso em mente. Perdoa o seu irmão, perdoa, para que a nossa igreja possa ser uma igreja viva. Nós precisamos ver isso, precisamos ver amor no nosso meio. Hoje nós chegamos, nos abraçamos, mas e daqui a 10 anos, quando a convivência se tornar um problema para nós virmos à igreja, e nós dissermos: não vou na igreja não, porque o irmão fulano vai estar lá. Como que será na eternidade? Eu não vou para a eternidade não, porque o irmão fulano vai estar lá. Vai ser assim? Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, e viver em comunhão. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o recurso nós já temos. Deus já nos propiciou o recurso. Jesus Cristo já morreu pelo nosso pecado. O sangue dele já foi derramado. E eu clamo todos os dias para que o sangue do Senhor Jesus me purifique do meu pecado. Que a nossa congregação viva em amor. Não adianta nós pregarmos Jesus virá e ficarmos esperando a volta do Senhor Jesus, mas se nós não estivermos preparados para esse encontro. Há muitos pontos que nós precisamos estar preparados. O perdão é só um, é só um. Tem muitos pontos que nós precisamos preparar, melhorar a nossa vida, entender, conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos mostrar todos os pontos, como estar preparados para essa vinda. Assim nós entraremos na eternidade. O reino de Deus é para aqueles que estiverem preparados. A palavra fala assim: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que é santificação? É ser separado, ser diferente. Nós não somos igual ao mundo. Nós não somos igual às pessoas que guardam rancor, e fica escondido muitas vezes lá dentro, lá no fundo. Às vezes a gente nem lembra, mas
não sei nem por que eu não gosto daquele irmão, né? Porque tem algo lá no fundo do coração. E Davi, ele orava a Deus e dizia assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Tem algumas coisas que somente Deus nos revela. Não adianta eu falar para a irmã, isso, isso e isso. Somente Deus vai revelar. Nós precisamos colocar a nossa vida, nosso coração à disposição de Deus para ser sondados, para que Deus possa nos mostrar onde nós estamos errando, para que Deus possa nos mostrar aquele irmão que nós precisamos abraçá-lo, né? Perdoar, tirar isso de dentro de nós. Quando um dos irmãos, uma congregação pode ser grande, se for pequena, pior ainda, mas se tiver um irmão ali com rancor, aquela congregação não cresce, aquela congregação não tem vida, não tem vida. As pessoas entram e saem da mesma forma, e nós precisamos ser diferentes. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Quem dera fosse hoje. Na outra igreja que nós estávamos, tem um louvor lá que diz: quem dera fosse agora, né, que o Senhor Jesus me chamasse. Quem dera fosse agora. Mas pode não ser agora, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 50. Como vai estar a nossa congregação? Né, que essa palavra possa servir de norte para a nossa vida. Né, sempre que alguém nos fizer algo, meu irmão, perdoa, porque assim Deus te perdoa. E se você não perdoar, Deus não te perdoa. Não é troca, Deus não faz troca com ninguém, mas é condição. A palavra está cheia de condição. É a palavra se é uma condicional. Quando a gente estuda programação de computadores, se é uma condicional, né? Eu acho muito interessante, né, quando a gente coloca isso nos programas, nas lógicas, né? Se acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a palavra de Deus também é assim, né? Se andarmos na luz, não é isso? Se nós perdoarmos, Deus nos perdoará. Se nós buscarmos a Deus, nós seremos achados de Deus. Se pedir, achará. A palavra é cheia de condição. Não é troca, Deus não faz troca com ninguém. Se fosse troca, nós estaríamos perdidos, já estaríamos condenados. O que daríamos a Deus em troca da nossa salvação? Se fosse troca, o que teríamos para dar a Deus em troca do sangue do Filho do Senhor Jesus? Não é troca. A palavra lá no livro de Jó diz assim: quem deu primeiro a ele para que fosse recompensado? O que você deu a Deus para que Deus te desse a vida? O que você deu a Deus para que Deus enviasse o seu Filho para morrer em troca do seu pecado, para a remissão do seu pecado? Não é troca, é condição, é condicional. E nós oramos: Senhor, perdoa as nossas ofensas da mesma maneira que nós perdoamos os que nos ofendem, né? Então isso nós precisamos ter em mente. É uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E quando o Senhor Jesus nos ensinou, Ele já disse: não useis de vãs repetições. O que é vãs repetições? É você falar coisas sem saber o que está falando, né? Sem primeiro meditar. Pai nosso que estás nos céus. Por que nós dizemos isso? As pessoas estão por aí rezando isso, mas não sabem que está declarando que Deus está no céu, que é poderoso, e que nós estamos na terra e somos ninguém diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, e nós somos pó. É isso que estamos falando. E às vezes nós vemos a pessoa orando e dizendo assim: eu não aceito isso na minha vida. Quem é o poderoso e quem é o pó? Quem é o Senhor e quem é o servo? Nós precisamos entender isso. Senhor, eu declaro que eu vou ser curado agora. E se não for a vontade de Deus? E se Deus tiver um plano na sua enfermidade? Vai dizer: não, Deus não tem plano na enfermidade de ninguém. Não é isso mesmo? Errado. Quando o Senhor
vai lá curar um aleijado. Os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Ou foi ele mesmo, o bebezinho, né? Dentro da barriga da mãe. Quem pecou? E o Senhor responde: nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada nele. E se Deus quiser manifestar a sua glória no seu momento de dificuldade? E se Deus quiser manifestar a glória dele na sua enfermidade? Como que eu posso dizer que eu declaro isso ou aquilo? Ou eu não aceito isso ou aquilo? Aí as pessoas dizem assim: mas Jesus levou toda a nossa enfermidade. Mas era a enfermidade física ou a enfermidade espiritual? Jesus, ele passou a vida enfermo. Passou a vida dele enfermo. Por todas as situações que ele passou. Lá em Isaías, o irmão está falando a respeito do livro de Isaías, fala que ele foi enfermado por nossa causa. E às vezes nós dizemos: não, eu não aceito a enfermidade na minha vida. Mas o plano de Deus pode ser a glória através da sua enfermidade. Que nós precisamos ter isso em mente. Que há um Senhor, que um dia nós estaremos diante dele. Nós nos apresentaremos diante dele, diante de um tribunal. E quando nós vamos diante de um tribunal é para ser julgado. Para ser julgado. E a palavra diz que Deus é o justo juiz. É o justo juiz. E quando a pessoa é justa, se você fez para ser absolvido, você será. Se você fez para ser condenado, você será condenado. E o que nos leva à condenação? Uma das coisas que nos leva à condenação: não perdoar o nosso irmão. O exemplo que nós lemos, aquele homem, apesar de já ter sido condenado, porque ele não perdoou o seu irmão, ele voltou novamente ao juízo, voltou novamente diante do seu Senhor, e dessa vez ele foi condenado, porque o Senhor é justo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, hoje nós estamos falando sobre perdão, falamos sobre outras coisas também, mas principalmente que o perdão entre no nosso coração, para que nós possamos viver uma vida plena diante de Deus, para que a nossa congregação seja uma congregação onde as pessoas entrem e vejam: eu vi que aqui tem amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.